boa noite. O meu grupo ficou com o tema Crimes contra a Honra e Discurso de ódio contra as mulheres no meio da internet, e eu vou apresentar ele dando uma introdução e um breve conceito sobre ele. Como disse, são os crimes de honra e discurso de ódio contra as mulheres pelo meio da internet, que é um tema muito importante e conceituado, só que ele não é tão visado no meio da sociedade em si. E esse tema, de qualquer maneira, tem que ser muito visado e muito esclarecido, porque com o passar do tempo, isso é evidente para todo mundo, que a internet ela cresceu gradativamente ao longo dos anos, de uma maneira exponencial. E isso tem efeitos negativos e positivos, obviamente. Eu vou apresentar os efeitos negativos, que é o tema do nosso trabalho, que faz parte do tema do nosso trabalho, porque essas mensagens, esses discursos de ódio contra as mulheres são feitos pelo meio da internet, e esse ambiente online que seria para usar para se manifestar de uma forma positiva e garantir uma certa infraestrutura boa na sociedade, acaba sendo usado como algo ruim para prejudicar a imagem das pessoas, especialmente, como eu disse anteriormente, contra as mulheres, né, em específico. E a partir dessa perspectiva de gênero, é possível analisar, e é perceptível para todo mundo, que essas agressões, esses discursos de ódio proferidos, têm um alvo em comum, principalmente são as mulheres, obviamente, como já tinha citado, pelo nosso banner, etc., e também grupos de minorias étnicas. Mas, voltando ao paradigma das mulheres, no ambiente digital é muito comum ver situações que as mulheres são alvos de ofensas e ameaças, etc., e razões de estereótipos por causa do gênero em si. E as redes sociais também, como eu tinha dito, era para ser um espaço de expressão e fortalecimento entre si, entre as pessoas, como uma sociedade junta e conjunta. Só que, de acordo com o problema da globalização e do aumento da internet na sociedade, com discursos de ódio, etc., isso acaba criando um clima hostil e ruim no meio da internet, especialmente contra as mulheres nesse âmbito. E para finalizar nossa introdução, o nosso conceito principal, basta compreender essa realidade, que é importante para que possamos construir uma sociedade mais coesa e mais forte no meio, principalmente no meio online e digital, e evitar e combater esses discursos de ódio, principalmente contra as mulheres, que vem crescendo gradativamente, que é horrível, degeneroso para a sociedade em si. E essa análise não envolve apenas observar as leis que podem ser criadas para combater isso, para evitar isso, mas também entender como as normas sociais e a conscientização podem ajudar a combater essas práticas nocivas e esse ambiente hostil que vem se criando ao longo do tempo pelos discursos de ódio, e promover o respeito no ambiente online dessa forma e proteger os interesses da mulher para criar uma base boa na sociedade e coesa. Na nossa apresentação, eu vou definir o que é o patriarcado. O patriarcado é uma estrutura social onde o homem, culturalmente, no âmbito familiar ou no trabalho, fica no centro, com um ar de autoridade, de influência maior do que a mulher. E a mulher, nesses âmbitos que eu expliquei, submissa a ele. E com isso, se você perceber ao decorrer do nosso trabalho, a mulher tem sido vítima desses crimes contra a honra, principalmente no âmbito da internet. E é uma cultura que vem se arrastando durante o tempo. A mulher sempre tem essa ideia de menosprezar ela do que o homem ser mais forte, ter uma atitude melhor. E com isso, ao decorrer do nosso trabalho, vocês vão entender que não é isso, tentando equalizar os gêneros. Gente, agora eu vou dar continuidade ao nosso trabalho, abordando com vocês os crimes contra a honra, que é a calúnia, a difamação e a injúria. Eu vou abordar um por um para que fique mais fácil de vocês entenderem. Vou começar pela calúnia, que encontra sua previsão legal no artigo 138 do Código Penal e que é basicamente acusar alguém falsamente de cometer um crime, tá certo? Eu vou trazer um exemplo para vocês, para que fique de uma maneira mais dinâmica e mais legal de vocês aprenderem. Vamos imaginar que João acuse de maneira falsa Juliana de ter roubado o dinheiro do caixa da empresa. Sabendo que essa acusação é falsa, o João, ele está cometendo um crime de calúnia, tá certo? Outro exemplo também poderia ser, José acusa Maria de maneira falsa também, de furtar um relógio numa joalheria, sabendo que essa afirmação ela é falsa, tá certo? Então José também estaria cometendo um crime de calúnia. Dando sequência, eu vou trazer para vocês agora a difamação, que encontra sua previsão legal no artigo 139 do Código Penal e que é basicamente ofender a reputação de alguém com fatos negativos,
tá? E esses fatos, eles não necessariamente têm que ser verdadeiros. Eles só precisam ofender a reputação da outra pessoa. Como, por exemplo, Lucas expõe nas redes sociais que Júlia está tendo um caso extraconjugal, tá certo? Ainda que esse caso ele não seja um crime, ele está ferindo a reputação de Júlia. Consegue entender? E é importante que a gente também consiga entender nessa ocasião que a calúnia e a difamação são um pouco parecidos. Só que a difamação, ela não necessariamente tem que ser um crime, compreendem? E a calúnia, sim. A calúnia, para você cometer ela, você tem que acusar alguém falsamente de crime. E a difamação, não. Dando sequência, eu vou apresentar agora a injúria, que encontra sua previsão no artigo 140 do Código Penal, e que é basicamente insultar ou humilhar a alguém através de sua reputação, e não com base nas atitudes. Como, por exemplo, João xinga de imbecil ou de qualquer outro tipo de xingamento Júlia, tá? Reparem que ele não está fazendo isso baseado em alguma das atitudes que Júlia cometeu. Ele literalmente está fazendo isso com base para ofender a dignidade de Júlia, entendem? Então é basicamente isso e a gente vai dar sequência ao trabalho. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar sobre o discurso de ódio na internet. E são mensagens ofensivas que tendem a atacar diretamente a pessoa com base em sua raça, gênero, sexualidade e todas as suas características. E elas geram a violência e promovem a intolerância. E as denúncias de discurso de ódio online, elas cresceram em 67,7% em relação ao ano de 2021. E os crimes que mais foram crescendo foram a xenofobia, intolerância religiosa e a de misoginia. A xenofobia é o crime que tende contra as pessoas de outras culturas, outros países, e a intolerância religiosa são pessoas de outra religião. Tipo, ele não aguenta ver o próximo ser de uma religião contrária. E o crime de misoginia é o discurso de ódio contra as mulheres. E essas denúncias elas aumentam em anos de eleições. E agora, para explicar para vocês de uma forma mais clara, eu vou trazer um caso real que não foi muito recente, mas que chocou muita gente na internet. Foi o caso da Preta Gil no programa do Silvio Santos, onde ali ela ia receber uma premiação. Só que no lugar onde era para ela estar prestigiada, receber elogios pelo trabalho, ela acabou sofrendo um preconceito gigantesco pelo apresentador e dono da empresa. Uma história que eu acho que eu nunca contei. Eu fui no programa do Silvio Santos, daqueles programas que você ganha dinheiro no final. Sim. Acho que era eu e a Joana. Eu acho que era eu e a Joana. Enfim, a gente competindo. E aí, quando acabava o programa, você ganhava o dinheiro em espécie, né? E normalmente o Silvio que paga, né? Ou a produtora. Mas aí a produtora virou pra mim e falou: o Silvio tá te chamando. No camarim dele. E aí eu fui no camarim dele, toda feliz, né? Não sei, eu achei que ele ia me dar um programa no SBT. Alô, Sim, claro. Silvio tá me chamando no camarim, eu achei o máximo. Meu programa vem aí. Meu programa vem aí, lá. Eu falei, eu vou lá, né? Fui toda linda. E aí ele virou pra mim, ele gostava de mim. Não sei se gosta mais, mas enfim. Aí ele chegou pra mim e falou... assim... Quero te dar uma dica maravilhosa. Pegou um papel, uma caneta e ó... Isso aqui é um médico maravilhoso, endócrino, que eu estou indo. Que, olha, eu emagreci, você vai ficar ótima. E me deu o papelzinho do... Como que isso bateu em você, cara? Na época, foi... Se fosse hoje, eu ia pegar o papel e ia falar... Jogar na cara. Claro, Silvio, Mas na época ela obrigada, né? Na época, obrigada. Eu fiz assim, obrigada. Falei, obrigada. Botei o papel, olhei e falei assim... Mas você teve... E agora eu vou trazer duas leis para mostrar para vocês sobre basicamente sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. A primeira lei é a Lei 12.965 de 2014, conhecida também como Marco Civil da Internet, que estabelece princípios, garantias e direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Ela visa principalmente assegurar a liberdade de expressão, a privacidade e a proteção de dados e a neutralidade da rede. Ou seja, a ideia de que os provedores de internet devem tratar de forma igual todos os dados e conteúdos que circulam à rede, sem nenhum tipo de discriminação ou conteúdo ofensivo a qualquer tipo de pessoa,
nesse caso, principalmente contra as mulheres, que é o nosso foco do nosso trabalho. Eu botei dois princípios dessa lei, dois principais objetivos, que é a garantia de direitos fundamentais, que assegura a privacidade, a liberdade de expressão e o acesso à informação e o bem-estar geral da comunidade como um todo, e a proteção de dados, que é bem importante, que estabelece regras claras sobre a coleta e tratamento de dados dos usuários no meio da internet e no meio social em si. Outra lei muito importante é a Lei 7.716, que foi proferida em 5 de janeiro de 89, que define os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça e cor, etnia, religião ou procedência nacional no Brasil. Ela estabelece punições para quem praticar, induzir ou incitar qualquer tipo de discriminação ou preconceito, seja por causa de etnia, religião, como já disse anteriormente, ou contra as mulheres de principal forma. As penas variam de 1 a 5 anos de prisão, além de multa, dependendo da gravidade da infração. A lei também abrange discriminação em diversas áreas, como mercado de trabalho, educação, serviços públicos, e tem como proteger as vítimas da discriminação racial, de etnia, de religião, da discriminação por religião, etc. Dessa forma, promovendo a igualdade e direitos a todos da sociedade e transformando ela em uma sociedade mais compacta e sólida. A gente colocou aqui também os principais canais de denúncia, que são o e-mail internet@dtf.gov.br, que é para denunciar crimes na internet, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática e um site antispam.br para denunciar recebimento de spam. E é isso, nosso trabalho foi esse. Espero que a gente tenha conseguido, de forma clara e resumida, explicar um pouquinho para vocês sobre esse crime. É claro que a gente não vai conseguir abordar tudo sobre esse tema, mas a gente resumiu bem e é isso.